hora do nosso tempo nessa noite, para que a gente possa estar estudando essa palavra, a maior fé do mundo. Romanos capítulo 4, versos 19 aos versos 22. Diz assim: e não enfraquecendo na fé. Diga aí não. Todo mundo junto, amém? Vamos. E diga aí não. Enfraquecendo na fé. Não atentou para o seu próprio corpo. Amém? Alguém está ouvindo? Está tendo dificuldade de me ouvir? Amém? Eu falo primeiro, vocês repetem depois. Amém? E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Nas entrelinhas da ministração de hoje, nas entrelinhas da pregação dessa noite, da palavra dessa noite, estarei respondendo as seguintes perguntas e trazendo os seguintes esclarecimentos. Primeiro, como ter a maior fé do mundo? Segundo, como alcançar a maior fé do mundo? O que é a maior fé do mundo? Quais os princípios operantes da maior fé do mundo? Qual a acessibilidade para a maior fé do mundo? E quem praticou a maior fé do mundo? Estaremos vendo esses aspectos, respondendo essas perguntas nas entrelinhas daquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, primeiro, o que é fé? Fé é a situação interior, espiritual, mental, emocional. Fala assim: interior. Diga: situação interior, espiritual, mental e emocional. De acreditar que as coisas vão acontecer de acordo com o que a promessa diz. Então, fé, ela tem uma base. Fé, ela não é cega. Fé tem um alicerce, tem uma base, tem uma doutrina. Hebreus capítulo 11, o verso de número 1 diz: porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então você verifica em Hebreus 11:1 que na fé há uma expectativa, há uma espera. Quando se tem fé em algo. A fé está fundamentada naquilo que nós esperamos como crentes, como cristãos, como discípulos. E naquilo que esperamos como cristãos, como discípulos, é a palavra de Deus, é a promessa. Então fé
está baseada, fé está fundamentada na promessa de Deus, na Bíblia, na palavra. O que estiver fundamentado fora da palavra não é fé, é superstição. Não é fé, é crendice. Não é fé, é religião. Então, fé, ela só tem uma base, que é a palavra. Fé só tem uma base, que é a promessa. Não existe fé fora da palavra. Não existe fé fora da promessa bíblica. Ah, porque o Pai de Santo falou assim, 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 eu creio. Não é fé, é crendice, é religião. Porque a Mãe de Santo falou assim, 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 eu creio. Não é fé, é crendice, é religião. Porque o Padre falou assim, 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 eu creio. Não é fé, é religião católica, apostólica, romana. Porque o pastor falou assim, eu creio. Se o que o pastor falou não está na Bíblia, e se você crê, não é fé, é crendice. A fé, ela tem uma base, um alicerce, uma doutrina, que é a palavra. Passará o céu, disse Jesus, e passará a terra, mas a minha palavra não passará. Então o compromisso de Jesus Cristo é com a sua palavra. O que Jesus Cristo disse que não passaria foi a sua palavra. E ainda acrescentou: não se omitirá um J nem um tio, que são as menores letras do alfabeto grego, sem que tudo se cumpra. Então a palavra, ela é um alicerce seguro. A palavra é um alicerce firme. A palavra é um alicerce inabalável. O princípio. Quem fundamenta a sua vida na palavra, quem fundamenta a sua vida no princípio e não nos sentimentos, nas emoções, nas archeologias existenciais, ou cristãs, ou religiosas, isso vai fundamentando a sua vida numa base inabalável. Jesus também disse no Sermão do Monte: ao que compararei o homem insensato? Compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sentimentos, emoções, religião, crendice, ditos. É semelhante àquele que semeou a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade, combateu aquela casa, e foi grande a sua queda, porque ela foi edificada sobre areia. Mas a que compararei o homem prudente? Compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra, os princípios de Deus. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que o sistema diz, não é o que o sistema acha, não é o que as religiões dizem, não é o que o entendido do mundo, sábio do mundo diz, mas o que é o que a palavra diz. Esse homem é um homem prudente. Antes a palavra do
do que o conselho daquele que se diz sábio no mundo. Porque Deus reduziu a sabedoria do mundo em loucura. Quando nós abrimos mão da palavra por um conselho do mundo, quando nós abrimos mão da palavra por uma sentença do mundo, o mundo diz: você não vai conseguir. O mundo diz: você não vai alcançar. O mundo diz: você não vai dar certo. O mundo diz: não pega. O mundo diz: não vai. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? O mundo diz para você parar, mas a Bíblia está mandando você parar. O mundo diz para você ir em frente, mas a Bíblia está mandando você ir em frente. O mundo diz que você está perdido, mas a Bíblia está dizendo que você está perdido. O mundo diz que você é o cara, que você é o vencedor. Como se falava antigamente no populacho, você é a tampa de cruz. Mas a Bíblia está dizendo que você é o cara. Fé está fundamentado na palavra. E quem se fundamenta na palavra está seguro. Amém? Qual o seu fundamento? Diga: o meu fundamento. Fundamento da minha vida. Fundamento da minha existência é a palavra. Estou firmado no que a palavra diz. Segundo, o que acontece quando se está firmado na palavra? O que acontece quando uma pessoa decide firmar-se na palavra? Quando uma pessoa decide pela fé. Porque decidir firmar na palavra é decidir pela fé. Quando a pessoa diz assim: eu decidi pela palavra, a pessoa está dizendo: eu ouvi fulano, ouvi ciclano, eu ouvi o doutor Beltrano, eu ouvi o psicólogo fulano, eu ouvi o matemático fulano, eu ouvi Beltrano, o químico Beltrano, eu ouvi o médico, deu laudo, mas a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e eu fui pela palavra. Você está decidido pela fé, está decidido pela palavra. E às vezes o mundo todo vai dizer uma coisa e a palavra vai dizer. Às vezes a matemática vai dizer uma coisa e a palavra vai dizer. E geralmente a palavra nunca é matemática. A palavra nunca é muito lógica. Nunca é muito lógica. Qual é a lógica, qual é a matemática, qual é a ciência que tem num homem levantar uma vara e um mar se abrir? Qual é o cálculo matemático que existe nisso? Qual é a ação científica que existe nisso? Qual é a matemática que existe um homem seja lançado dentro de uma cova de leões famintos e os leões ficarem tudo quietinho, mansinho e dormir e não comer esse homem? Qual é a lógica, qual é a matemática, qual é a sabedoria humana que existe em 3 homens serem lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecidos e depois de serem lançados nessa fornalha permanecerem vivos, o fogo não queimar nem o fio de cabelo da cabeça deles? Não tem matemática nisso. Então muitas vezes o conselho da Bíblia é ilógico. O conselho da Bíblia é absurdo. O conselho da palavra não é muitas vezes aquilo que é o conselho humano. Então o que acontece quando se decide pela fé? Quando se decide pela fé, a pessoa não consegue se abalar mais pela situação. Quando se decide pela fé, a pessoa não se abala mais pelo que vê. Quando se decide pela fé, a pessoa não se abala mais pelo que sente. Quando se decide pela fé, a pessoa não se abala mais por situações, circunstâncias. O que vai determinar
pessoa não é a situação, mas a promessa. E é isso que acontece. Lá está vindo o exército de Faraó e os seus cavaleiros para te matar, para te destruir, para acabar com você. E daí? Que ele venha maior, maior, maior. É o que está em nós. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. Salmo 46, verso 1. Estou firmado. Mas a terra vai tremer, o terremoto está vindo. Ainda que a terra trema, ainda que os montes sejam transportados para os meios dos mares, ao rio cujas águas alegram a cidade de Deus, eu estou no meio dela, eu não vou ser abalado. Salmo 46. Mas a inflação vai chegar, o problema do Brasil vai piorar, não vai melhorar, e você vai passar necessidade. Não! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando se decide pela fé, quando se decide pela palavra, de verdade, não é de boca para fora, não é de boca para fora, porque tem muita gente que decidiu pela fé de boca para fora. Quando se decide de coração que o Senhor é Deus, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, quando se decide que o Senhor é o meu escudo, a gente sabe que 1000 vai cair ao nosso lado, e que 10.000 vai cair ao outro lado, e que nós não seremos atingidos, e que mais cedo ou mais tarde nós vamos cantar o canto da vitória, porque o choro pode durar uma noite, porém a alegria virá pelo amanhecer. Não existe choro mais tranquilo, não existe lágrima mais tranquila do que a lágrima daquele que crê. Quem crê, saboreia as lágrimas com seus lábios. Quem crê, saboreia as lágrimas. Ele começa a chorar, oh Senhor, eu sei que eu estou chorando agora, eu sei que mais amanhã eu vou sorrir, porque tu estás comigo. Quem crê não desespera, quem crê na promessa, quem está seguro em Deus não entra em pânico, não se desespera, não perde o juízo, não perde a razão, não entra em crise emocional. Meu Deus, meu Senhor, agora eu estou perdido. Não há crise. Não há crise. Sente dor sorrindo. Chora saboreando as lágrimas, porque no seu coração tem a convicção de que se não está bom, é porque ainda não é o final. O que aconteceu com Abraão? Nós acabamos de ler um texto. E não enfraqueceu na fé Abraão, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e sendo certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi imputado como justiça. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Abraão?
idade, quando Deus lhe apareceu e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra distante que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa, promessa. Mas se foi um ano, 76 anos. Mas se foi o segundo ano, 77. Mas se foi o terceiro, 78. Mas se foi 5 anos, 80 anos de vida. Se foram mais 10 anos, 90 anos. Se foram mais 9 anos, 99 anos de idade. E a promessa não aconteceu. Sara, a sua mulher, manifestou esterilidade. E agora ela também já era idosa, 90 anos, uma anciã, uma velha. E aí o seu ventre já estava amortecido. Mas o que é que diz o texto da Bíblia? O que é que diz a palavra em Romanos? Diante daquele quadro, diante daquela situação, diante daquela circunstância, qual foi a postura de Abraão? Qual foi o comportamento de Abraão? Qual foi a atitude de Abraão? Vou dizer qual não foi. Abraão não baixou sua cabeça. Abraão não murmurou. Abraão não reclamou. Abraão não xingou. Abraão não chamou nome feio. Abraão não mandou ninguém para aquele lugar, porque ele podia. 99 anos, 24 anos após a promessa, nada aconteceu. Mulher velha, estéril, ventre amortecido, ele idoso. Ele poderia dizer: Deus se esqueceu de mim. Deus falhou comigo. 24 anos no seco. 24 anos zerado. O cartão é hoje que a promessa vai se cumprir. Aí pega o cartão do banco, passa lá, vermelho. 24 anos passando o cartão na conta do banco. Deus disse que o cara ia prosperar, que o cara ia ficar rico, ia ficar milionário. 24 anos passando o cartão. 24 anos trabalhando, só para pagar a conta. 24 anos recebeu a promessa que ia casar com a mulher mais bonita da terra. 24 anos sozinho, se agarrando com o travesseiro, cheirando o travesseiro. E a mulher mais bonita da terra, nada. 24 anos. Mas nesses 24 anos, o que é que não aconteceu com Abraão? Não enfraqueceu na fé, não atentou para o corpo amortecido. Abraão, ele não enfraqueceu. Ele não enfraqueceu na fé. O que é não enfraquecer na fé? Ele não enfraqueceu na fé. O que é não enfraquecer na fé? É só você lembrar do que eu ensinei do que é fé. O que é fé? É ter certeza que a palavra vai se cumprir. Fé tem um fundamento. Então o que não é enfraquecer na fé? Ele não deixou de acreditar na palavra. Ele não deixou de confiar na palavra. Primeiro ano não se cumpriu, ele continuou confiando que iria se cumprir.
perdeu a promessa. Maria, fica de pé, Maria. Semana passada, a Maria me procurou. E a Maria disse assim: bispo, eu tive um sonho de revelação com o Senhor. E o Senhor apareceu para mim e disse para mim que era para dizer para o Senhor que a promessa que foi feita é a mesma. A promessa que foi feita é a mesma, que não mudou e que ela vai se cumprir. Abraão sabia que a promessa iria se cumprir. Tinha a sua mente e as suas emoções focadas naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Por isso ele não atentou para a sua situação, não olhou para as circunstâncias, não olhou para a sua idade, não olhou para o ventre amortecido de Sara, mas ele olhava para a palavra, ele olhava para a promessa. Deus falou, tem promessa. Não olhava para a crise, olhava para a promessa. Não olhava para a perseguição, olhava para a promessa. Não olhava para a solidão, olhava para a promessa. Não olhe para a crise, não olhe para a solidão, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a perseguição, olhe a promessa, olhe a promessa, olhe a promessa, olhe a promessa, olhe a promessa. Você pode dar glória a Deus e aleluia se você crê nisso. Por que Abraão não olhou para as circunstâncias? Por que Abraão não olhou para as circunstâncias? Porque ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé porque não deslocou. Ele não deslocou o absolutismo da palavra de Deus em sua mente e em seu coração. Ele não deslocou os seus olhos, ele não deslocou o seu coração da promessa para olhar para a situação. Quando a gente tira os olhos da promessa e olha para a situação, aí a gente enfraquece. Ele não enfraqueceu porque olhou para a situação. Ele enfraqueceu porque ele tirou os olhos da promessa. Quando você tira os olhos da promessa, quando você tira os olhos da palavra, você tem que colocar seus olhos em alguma outra coisa. Quando você tira os olhos daquilo que Deus falou, você tem que olhar para algumas outra coisa. E não, ele não enfraqueceu, não foi porque olhou para a promessa, não olhou para a promessa, foi porque ele não tirou os olhos da promessa. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Não tire os olhos. Não tire os olhos da promessa. Barulho aqui. Barulho do outro lado. Barulho atrás. Tremor de terra. Gavião voou sobre sua cabeça. 1000 circunstâncias. 1000 situações sociais, financeiras, familiar, conjugal. Se você olhar para o seu casamento, meu Deus do céu, essa megera, essa jararaca, esse trubufu do inferno aqui perto de mim, estou perdido, não tem mais solução para mim. Se você olhar para a conta bancária, estou arrebentado. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou cobrir esse cheque? Como é que eu vou saldar essa dívida? O que faz enfraquecer é tirar os olhos da palavra.
preparação para o vestibular, fiz o vestibular para a arquitetura, passei, fui fazer minha matrícula. Quando eu terminei de fazer a minha matrícula, que eu saí pela porta da universidade com a matrícula na mão do curso de arquitetura e urbanismo, quando eu saí, uma coruja deu um grito e voou para cima de mim. Sai, Satanás! Filme de terror, coisa de terror, divino, de terror. Até os estudantes que estavam ao redor assustaram, todos eles assustaram. Vai gritar para lá, Satanás, vai berrar. Os meus olhos estão na promessa, estão fitos na promessa. Pode gritar coruja, pode gritar gavião, pode urrar o pato, peru, pavão, boi, o ganso. Meus olhos estão na promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não me abalarei. Por que não vou me abalar? Porque eu estou firmado na promessa, na promessa, na promessa. Crise vem, crise vai, e eu estou de pé. Perseguição vem, perseguição vai, e eu estou de pé. Por causa da promessa. Crise vem, crise vai, você está de pé. Perseguição vem, perseguição vai, você está de pé. Por causa da promessa de Deus na sua vida. Enquanto a promessa não se cumpre integralmente na sua vida, você não morre. Quem tem promessa não morre. Quem confia na promessa não morre. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque tem promessa na sua vida. Diabo, o inimigo quer que você enfie a sua cabeça debaixo da terra. O inimigo quer que você se esconda debaixo da cama. O inimigo quer que você feche a porta do seu quarto e comece a curtir angústia, tristeza e depressão e achar que não tem mais jeito. Mas nessa noite, o Deus de Israel tomou a minha boca para falar para você e dizer para você que enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, você não morre, você não passa. Mas não tire os olhos da promessa. Como Abraão fortificou a sua fé? Como Abraão fortificou a sua fé? Focando o seu olhar nas promessas. Dando glória a Deus. Você acabou de ler um texto. Acabou de ler um texto que diz, a palavra que diz, e não duvidou da fé. Não duvidou por incredulidade, mas fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Verso de número 20. Dando glória a Deus, 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 dando glória a Deus. Não é dando glória a Deus por causa disso, não é dando glória a Deus por causa daquilo, é dando glória a Deus apesar disso, apesar daquilo, porque Deus vai mudar o quadro. O que
marido xingou, dinheiro acabou, meus olhos estão fitos na promessa. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga: meu irmão, não sei como é que você está, não. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem plano. Deus tem plano. Deus tem plano. Deus tem um plano. Está focado na palavra, na promessa, não se tem tempo para olhar para a situação, para as circunstâncias, só se vê a promessa. Como eu e você podemos fortificar a nossa fé? Da mesma forma que Abraão fortificou a dele, focando-nos na promessa. As pessoas não enfraquecem na fé porque olham para as circunstâncias. Ao contrário, as pessoas enfraquecem na fé porque tiram os olhos da promessa, tiram a promessa da sua mente. Foque-se na promessa. Pense na promessa. Recite a promessa. Memorize a promessa. Escreva a promessa. Escute a promessa. Fotografe a promessa. Cante a promessa. Declare a promessa. Pense na promessa. Sonhe com a promessa. Coloque a promessa diante de você. E depois de fazer tudo isso, continue fazendo tudo de novo. Focando a promessa, pensando a promessa, recitando a promessa, memorizando a promessa, escrevendo a promessa, falando a promessa, escutando a promessa, fotografando a promessa, cantando a promessa, declarando a promessa, sonhando com a promessa. Promessa, 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 promessa. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou que eu comeria o melhor dessa terra, Deus falou que eu ia casar, Deus falou que Deus disse, Deus mandou, Deus falou, eu creio, promessa, 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 eu, meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloque a promessa no seu quarto. Quando você acordar, você está vendo a promessa. O Senhor falou para mim, o Senhor me prometeu, que o Senhor já me prometeu várias vezes outras coisas, e o Senhor sempre ratifica as promessas que faz para mim. O Senhor me prometeu que faria a nossa igreja aqui em Itaberaí uma igreja de pessoas ricas. Porque Ele tem um propósito missionário muito forte na minha vida. Porque Ele quer me levar em muitas cidades para pregar a palavra. E que Ele levantaria mantenedores para mim. O Senhor disse: eu vou levantar sombras. O Senhor disse: eu vou levantar sombras no teu ministério. E eu disse: Senhor, o que é isso? Levantar sombra no meu ministério? Meu Deus do céu, sombra é coisa boa, não.
disse: homens, mulheres que te sustentarão em tudo, como sustentaram Jesus, Yeshua, o meu filho. Sabia que Jesus era sustentado por pessoas ricas? Mantinham Jesus com tudo. A túnica de Jesus, ela era de linho fino, tão bom, que depois de crucificado eles tiravam sorte pelas túnicas de Jesus. Tinha mulheres de governador mantendo o ministério de Jesus. São promessas. São promessas. Aí, se você tirar os olhos da promessa e você olhar para a situação, se você tirar os olhos da promessa e você olhar as circunstâncias, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, Senhor meu, oh Deus meu, não é possível. Somos uma cidade muito pequena, no interior do Goiás. A nossa igreja é uma igreja modesta. Nosso povo é um povo simples. Como é que isso vai acontecer? Se eu acreditasse assim, se eu visse assim, não pode tirar os olhos da promessa. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus me prometeu. Então tem que se focar na promessa. E está certíssimo. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então está certíssimo daquele que prometeu. Fala, aquele que prometeu. Abraão estava certíssimo daquele que prometeu, sabendo que ele era poderoso para fazer. Aonde é que está a possibilidade da promessa? Aonde é que está a possibilidade da promessa? Aonde é que está a possibilidade da promessa? Eu sou o Deus de Israel. O Deus que te tirou da terra da servidão. Não
anunciar-te coisas grandes e firmes. Tu não sabes. Como foi que Abraão se fortaleceu na fé? Olhando para a promessa e olhando para o Deus que prometeu. Olhando para o Deus que prometeu. Como é que nós não enfraqueceremos na fé? Olhando para a promessa e para o Deus que nos prometeu. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Estou de pé. Eu estou de pé. Eu estou de pé. E você?